É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Bem rapidinho. O nosso brownie está quase pronto. O professor Marcão vai experimentar com a gente daqui a pouco, né? Essa delícia aí da Fernanda Maciel, sem dúvida nenhuma. Você que está em casa já está curioso. Mas o nosso assunto aqui agora é um assunto um pouquinho mais sério. E o que a gente está fazendo, na verdade, é aquilo que as nossas autoridades deviam fazer, né? Que é discutir, ouvir a sociedade organizada. O professor Marcão está aqui representando um grupo, né, que eu abri, o grupo Amigos da Água de Terê, que é um grupo que está discutindo a fundo esse processo que todos nós estamos acompanhando, né, de terceirização. A prefeitura não está gostando do termo terceirização, está usando umas desculpinhas técnicas, jurídicas aí bem esfarrapadas. Vou dizer aos senhores que não gosto quando um profissional do direito vem querer se colocar acima do cidadão comum, dando explicações eminentemente técnicas. Isso não é legal. É claro que o termo terceirização não cabe para este processo. A gente não está falando, né, de uma entidade como a União, que é possível promover esse tipo de trabalho, mas, de certa forma, né, a privatização, como a prefeitura está aí evitando muito falar, está acontecendo e a gente precisa discutir. Professor, você tem se dedicado a esse processo e a esse projeto bem a fundo. Não só você, como os integrantes do grupo também. E a gente tem percebido algumas inconsistências bastante severas e que podem nos trazer consequências graves se for tocado, né, com esse projeto apresentado, se for feito dessa forma, sem que a população possa interferir e mudar efetivamente algumas colocações. Uma que me preocupa muito, eu gostaria até que o senhor explicasse com a capacidade que um professor tem de explicar, né? Não tem jeito, o professor está aí para explicar, não tem jeito. Mas queria que o professor Marcão explicasse essa questão, né, da coleta em tempo seco, que é algo que me preocupa muito, não por uma percepção em senso comum, mas por aquilo que tem acontecido em municípios onde foi instituído e que virou basicamente o caos. Assim. As pessoas estão pisando no cocô. Desculpa aí a expressão, mas é exatamente isso que está acontecendo onde foi instituído. E me preocupa muito, em especial, numa região como a nossa, de grande incidência de precipitação de chuvas, onde tempo seco é, na verdade, raro. Né? É raro. Preocupa muito o grupo também essa questão da insistência nesse tipo de coleta. Eu queria que você explicasse primeiro como é que é esse tipo de coleta e o que isso pode trazer de consequência negativa. Primeiro, obrigado pela oportunidade, deixar claro que algumas pessoas não estão aqui. Eu, por acaso, consigo estar, que eu estou de férias de uma escola ainda, senão não teria como estar aqui. É um grupo composto por pessoas de associações de moradores, alguns profissionais do IBAMA, alguns profissionais do INEA também. Não é um grupo completamente apartidário, né? É um grupo que nós somos pessoas que moramos na cidade e começamos a ver esse negócio. Eu mesmo fui pego de supetão. Sim. Né? Inclusive, na verdade, são cidadãos que estão preocupados com essa situação. A gente começou a analisar, porque o que acontece? O que despertou a gente? Existe um plano municipal, né, de saneamento. Esse plano municipal foi feito com a participação da Secretaria Estadual do Ambiente, foi feito com a participação do INEA, foram contratadas empresas que fizeram um estudo longo. Né? Esse plano ele tem mais de 285 páginas, mapas, sugestões, análise de toda a cidade. É o Plano Municipal de Saneamento. E nesse Plano Municipal de Saneamento, né, na página, se eu não me engano, é a página 115, né, ele deixa de forma clara, tácita, explícita, não é aconselhável tempo seco em Teresópolis. Está escrito lá. Por quê? Por 4 motivos básicos. Primeiro motivo básico, a gente tem, no período da seca, né, que é o que a gente tem agora, a gente vai ter que usar o recalque, vai ter que usar a bomba. Por quê? Porque a ideia do tempo seco ele é aconselhável para climas temperados, onde eu tenho um período de chuva quase constante. Então, eu sempre estou tendo água levando, a água da chuva levando esse esgoto para a estação de tratamento. Na parte, né, no nosso período de estiagem, eu não tenho essa chuva. Então, esse esgoto vai ficando naquele lodo, a gente chama de lodo, que vai ficando agarrado no fundo. Então, eu vou precisar, né, para que esse esgoto vá, no período seco, vir com um caminhão-pipa e jogar água dentro. Começa por aí, porque ele vai ficar agarrando ali embaixo. Como ninguém vai fazer isso, porque custa,
né? Esse esgoto vai criando lodo no fundo da galeria pluvial, e quando vier o período da chuva, eu tenho o volume dela reduzido. Já começa por aí. Eu tenho que fazer uma manutenção constante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não tem um mapa das galerias pluviais da cidade. Por exemplo, na minha rua, por exemplo, as galerias pluviais são da década de 20. Da década de 20. Então, eu diria que as mais modernas são da década de 60. Pois é. Então, assim, a gente não existe, a prefeitura não detém esse mapa, e no projeto apresentado pelas empresas que foram contratadas para discutir e apresentar aqui soluções, também não tem. Então, ninguém sabe como é que estão as galerias pluviais, por onde elas passam, se elas estão entupidas ou não. Terceiro ponto. A gente, Teresópolis, é uma cidade que possui pontos de várzea, ou seja, pontos de alagamento. Tá? Não tem a ver com bueiro entupido, não tem a ver com limite da galeria pluvial limitada, não. Tem a ver com o seguinte, tem dias no verão que o índice pluviométrico chega a 90 mililitros, né? 90 milímetros, perdão, em um único dia. Então, por mais que eu tivesse uma boca de lobo gigante, vai alagar. E aí o que acontece? Quando alaga, hoje eu tenho a água da chuva, com a lama e tudo mais. Quando eu tiver o esgoto misturado, ali na Tenente Luiz Meireles, por exemplo, quando chover e alagar, o que você vai... Adivinha o que vai acontecer? O que vai acontecer? Adivinha. Né? Então, assim, a gente hoje, em Teresópolis, já tem uma incidência enorme de pessoas que dão entrada com diarreia, são mais de 1.300 pessoas ano. Isso prova que o saneamento da cidade inexiste. Tá? Então, a prefeitura... E é uma questão de saúde pública, claro. Grave. Então, assim, uma coisa importante, deixar bem claro aqui. A prefeitura está correta em fazer a discussão e a proposta de concessão de esgoto. Ela está corretíssima. Tem que fazer. Tem que ser. Né? Agora, o negócio é, que solução é essa? Então, assim, a solução do tempo seco ela consiste em fazer o quê? Em você pegar a sua água, né, hoje dos prédios, das casas, dos comércios, das pousadas, dos hotéis, e jogar esse esgoto, né, quem já tem o sistema fossa-filtro, o residual, na galeria pluvial. E aí esse esgoto vai sendo levado até um determinado ponto, eu vou ter ali um separador, né, que é uma caixa em 2 níveis, né, e aí entra na estação de esgoto. Aí eu tenho um problema grave. Quando, por exemplo, quem for na Fazenda Hermitage vai ver que lá está fedendo o esgoto. Por que lá está fedendo? Porque lá eu estou misturando a água do manancial com a água do esgoto. Eu preciso que o esgoto não tenha mistura com a água da chuva ou com a água de manancial. Por quê? Porque eu preciso de bactérias que fazem a decomposição do material orgânico. Esse é um dos primeiros processos de uma estação completa de esgoto, uma ET, grave esse nome, ETE, Estação de Tratamento de Esgoto. Então, na hora que eu tenho essa água misturada, né, eu vou ter essa dificuldade nesse processo. Sim. Outro ponto, no pronto do PMI está previsto uma análise técnica da qualidade do esgoto tratado. Se eu tenho uma estação de esgoto que já recebe a água um pouco diluída, eu vou ter já, digamos assim, uma coisa já feita. Sim. Eu não vou ter um tratamento real do esgoto. Então, assim, Teresópolis ela não admite, pelo plano municipal de saneamento, a página 115, você pode pegar lá, está disponível no site da prefeitura. Você entra lá no licitações, águas e esgoto, está lá. Plano municipal, você baixa, vai na página 115, vai estar lá o preâmbulo da questão do esgoto. Tem um texto de mais ou menos 18 linhas, e nesse texto ele fala: Teresópolis não deve trabalhar com tempo seco. E aí a prefeitura está insistindo com o tempo seco. E a pergunta que nós fazemos é: por que a prefeitura insiste com o tempo seco? A resposta a gente já tem. Porque o tempo seco ele não custa, ele não tem investimento. Eu vou ter uma ordem, né, na hora que a empresa assina o contrato, as pessoas vão ter que ligar na pluvial e vai vir a conta. Porque isso é um outro detalhe importantíssimo que as pessoas precisam entender. A nossa concessão prevista são 25 anos, gente. Eu chamo uma atenção muito grave para isso. Lá nos anos 50, o prefeito, lá dos anos 50, pegou e fez a compra da Ilha da Saudade, fez a Praça Olímpica. Não tinha internet, a democracia era limitada na época, e a gente está aí pagando a questão do precatório até hoje. E caro. A mesma coisa vai ser com a questão do esgoto. Olha só, uma empresa chamada, um holding chamado Prolagos, um consórcio, que assumiu Iguaba, Araruama, Iguaba Grande, aquela região dos lagos, assinou o contrato em 2001. E eles tinham, pelo plano, 16 anos para fazer a coleta e tratamento de esgoto. Se eu não me engano, eu acho que atingia até 90%. Quando chegou em 2016, não, 15 anos. Quando chegou em 2016, eles não tinham feito nem 20. Nem 20. E aí alegaram a crise de 2008, não sei o quê, piriri, pararó. E a concessão, eles ganharam mais 30
para resolver o problema do esgoto. Gente, isso não existe. Então, assim, a gente entende o seguinte. Primeira coisa, a palavra-chave chama-se democracia e acesso à informação. Então, no projeto apresentado pelas empresas, eles querem fazer 50% do esgoto em 5 anos. Então, que tal colocar no processo de concessão uma consulta popular daqui a 5 anos para ver se a população está satisfeita ou não com a empresa? Esse é o primeiro ponto. A população está satisfeita via TRE, com urnazinha mesmo. Estou satisfeito, não estou satisfeito. Está satisfeita? Continua mais 20. Não está satisfeita? Acabou. Interrompe. Acabou. O investimento que foi feito fica para a prefeitura. E faz uma nova licitação. Isso é uma coisa que não está prevista. E a empresa não quer fazer isso. Mas é claro que não quer. Ela não quer fazer isso. Então, e aí cabe ao poder público querer botar isso na licitação, no contrato de licitação. Não está previsto. Segunda coisa importante. Nós fomos condenados, o município foi condenado em 2000, numa enquete civil da 037 de 2001, que gerou um processo que em 2012 a gente foi condenado por crime ambiental. Na sentença está claro que o Rio Paquequer está sendo devidamente morto por esgoto doméstico. Está lá, está escrito esgoto doméstico. Não há nenhuma linha sobre a recuperação do Rio Paquequer. Não há no projeto apresentado pela prefeitura que a empresa que vai concorrer ela vai se comprometer com determinadas condições para recuperar o Rio Paquequer, para dar uma resposta ao judiciário. Não tem. Ou seja, é um momento em que essa concessão poderia ser transformada num projeto de recuperação do Rio Paquequer. E aí gera turismo. E não acontece isso em nenhum momento. Terceiro ponto, e aí é um ponto que a gente, conversando com pessoas da área rural, isso é um detalhe importante. A área rural não está sabendo da concessão. Não tem conhecimento nenhum. Quase ninguém tem. Eu preciso que você... Olha só, gente, é importante isso. Converse com as pessoas. Está tendo uma concessão. A proposta é 25 anos. As pessoas precisam discutir sobre isso. Porque são os nossos filhos e os nossos netos. Isso é grave. O assunto é sério. E aí a gente precisa que as pessoas entendam que, por exemplo, nós temos a questão chamada crise hídrica. É o período agora, estiagem. Em São Paulo, isso foi nos passado por um pessoal ligado à agricultura, nós não tínhamos essa expertise, porque a gente está conversando, nós estamos fazendo rodas de conversa, fizemos uma no SEAC, no dia 20, queremos fazer outra roda de conversa lá na Igreja de Santa Teresa, no centro de atividades pastorais, ali no SEAC, no centro da cidade. Nós estamos tentando programar para o próximo sábado, a gente fazer essa roda de conversa. Então, a gente vai estar divulgando isso pelas redes sociais. Tem as associações de moradores, tem o site das associações de moradores, da Fazenda Albuquerque, Cascata do Imbuí, eu sou da Maate, a gente não tem ainda portal. Então, assim, a gente vai estar divulgando também, tem algumas pessoas têm os seus próprios blogs, então tem o É Possível Fazer, que é um canal que é ligado a mim, mas a gente trabalha também nessa divulgação. Tem outras pessoas também que têm, alguns influenciadores digitais, que estão junto com a gente também divulgando. Então, provavelmente vai ser no sábado. Vou conversar com o padre ainda, para ver se ele permite a gente fazer lá. Mas ele permite. O Padre Fabiano é ótimo. Então, assim, estamos ajeitando, se vai ser de tarde ou de manhã, que depende de horário e tudo mais. E aí, olha só que coisa interessante. O abastecimento para o ser humano é garantia de segurança nacional, está na Lei de Segurança Nacional. Então, eu não posso deixar faltar água para consumo humano para lavar um carro. Eu não posso deixar de faltar água para consumo humano para deixar a água entrar numa fábrica de cerveja. Eu não posso deixar de faltar água para consumo humano para entrar numa fábrica de refrigerante. E eu não posso deixar de faltar água para consumo humano para fazer a irrigação da agricultura. Então, em São Paulo, por exemplo, no período da estiagem, há uma ordem que as empresas que trabalham com agricultura elas são proibidas de fazer a captação de água para poder irrigar. É o que vai acontecer aqui. E por que isso vai acontecer? Porque aí é um outro ponto. Existe uma coisa chamada aquífero. Guarda esse nome, gente. Aquífero. O que é isso? É o conjunto de lençóis freáticos que nós temos, de onde sai a água das minas, onde sai a água do poço, porque eu não cato só do Rio Preto. Eu tenho outras fontes, outros lugares, como, por exemplo, a questão ali do Jacarandá, que é uma das melhores águas que a gente tem. Eu tenho várias outras fontes de água. Então, o que acontece? Não há, no projeto do PMI, nenhuma linha sobre a recuperação e a sustentabilidade do aquífero. A empresa não tem essa responsabilidade, não está previsto.
Então, assim, a gente está A questionando... vida foi muito facilitada para a gente está questionando, né, nessa questão específica do aquífero e do esgoto, que a prefeitura, né, a gente até colocou, eu queria o nome, né? Eu queria que a comissão que avaliou, que disse não para a AGEA, que foi uma das empresas que apresentou o PMI, e disse sim para a Águas do Brasil, que é o PMI que está servindo de referência. Qual foi a justificativa? Quem é o engenheiro ambiental? Quem é o engenheiro ambiental do grupo ali? Eu sei que tem advogados, né? Cadê? Sabe? Então, assim... Quem conhece a área para ter esse... Pois sabe, a gente tem o professor Adacto, que é professor da UERJ, que está nos ajudando de forma completamente no 0800, mesmo ele vem e ajuda, porque ele tem essa sensibilidade. É importante, eu não sou da área ambiental, eu sou físico espacial. Mas a gente está correndo atrás para poder entender essas coisas. Verdade. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que está todo mundo, gente, no mesmo saco. Está o pessoal lá do Vale da Revolta, que não tem água, que não tem esgoto. Está o pessoal do bairro de São Pedro, que não tem nenhuma linha no projeto para o bairro de São Pedro. O bairro de São Pedro não está contemplado. Não está, nada. Está o dono de pousada, eu não vou falar o nome aqui para fazer propaganda, está o dono de hotel, está os donos de lavanderia, está os empresários, o cara que faz quentinha, gente. Ele está no bolo. Porque o que vai acontecer? Olha que detalhe interessante, que aí é uma área que eu não estudei muito, que eu fiquei com a parte do esgoto. Eu fiquei com a parte ruim, né? Mas o pessoal do grupo dos amigos da Águas de Teresópolis está estudando a questão da água também. E aí você tem um detalhe interessante, que é o seguinte. Tem um estudo comprovado de que uma família com 5 pessoas consome, em média, 13 metros cúbicos de água por mês. Ou seja, 13 caixas de 1.000 litros por mês. O plano da SEDAI, né, é que a mínima, né, a cota mínima é de 0 a 15 metros cúbicos. Isso é da SEDAI. Então, a tarifa básica, aquela mínima. Todas as outras duas empresas, a de Friburgo e a de Petrópolis, a mínima é de 0 a 10. Então, assim, se eu tenho hoje uma casa que consome 14 metros cúbicos por mês, eu pergunto, Anderson, como é que a conta vai ficar mais barata se ele vai sair da faixa de R$ 3,40 por metro cúbico para a faixa de R$ 6,80 por metro cúbico, que é o preço hoje, por exemplo, de Friburgo? Essa questão da conta não vai aumentar, por mais que eu não queira fazer aqui nenhum tipo de crítica, nem infundada, não é verdade, né? É o que eu disse aqui. É um desrespeito, inclusive, à nossa capacidade intelectual, né? Porque se a conta não vai aumentar, por que a empresa está concorrendo então? Porque é um grupo econômico, é um grupo de investidores econômicos. A gente não está falando de uma ONG, a gente não está falando de um grupo ambiental internacional que tem um fim social. A gente está falando de gente que tem muito dinheiro e quer ganhar mais ainda. Por que essa gente vem para cá, então, se não vai aumentar a conta, se não vai ter mais arrecadação? Então, assim, isso é um detalhe... Tá aí, ó. Tá aqui. Outro detalhe interessante é o seguinte, olha só. Há uma confusão que, às vezes, o que a pessoa pensa como justiça não é o que está na lei. Não, claro, diferente. Tá? Então, quando você fala assim, como assim, eu vou pagar só pela coleta? Né? Porque no projeto, né, da prefeitura está a questão da coleta e depois as estações. Esse é um ponto principal, aí é a minha área mesmo de esgoto. Eu defendo o seguinte, primeiro constrói estações de esgoto, depois faz a coleta. Porque a gente não pode pagar pela coleta, a gente tem que pagar pelo tratamento. Pode pagar pela coleta. Está na lei. Esse é o ponto. Olha só, gente, olha que interessante. Ali em Friburgo, né, aqui do lado, é um condomínio de classe média alta que produziu pelas suas próprias expensas uma mini estação de esgoto, entrou na justiça questionando a CAENF, que é a empresa lá privatizada de água e esgoto, o nome é CAENF, é uma empresa privatizada, né, que é a Companhia de Águas e Esgotos de Nova Friburgo. Por que eles vão pagando a coleta, já que não estava tendo o tratamento, já que eles já estavam tratando antes? Sim. Eles entraram na justiça, ganharam no tribunal em Friburgo, a empresa recorreu, foi para o Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, eles ganharam também, a empresa recorreu para o STJ. E quando ela recorreu para o STJ achou, a empresa está certa. Por que a empresa está certa em cobrar a coleta, mesmo sem o tratamento? Por mais que você ache isso injusto, ok? Está na lei. Que lei? 11.445. Lá está claro que a coleta é um dos serviços de tratamento de esgoto. Então, a hora que a empresa assinar o contrato, a hora que o prefeito assinar o contrato com a empresa vencedora da concessão, no dia seguinte,
ela vai começar a emitir para as pessoas hoje, que tem só o seu hidrômetro, ela vai começar a emitir 50% a mais para cobrar a coleta, mesmo sem tratamento. Isso está na lei, isso está pacificado no STJ. A súmula 255 aqui do Tribunal de Justiça foi cancelada pelo STJ. Acabou. Não tem esse papo de não vai cobrar para a coleta. Só tem um jeito, Anderson, de não cobrar para a coleta, é não fazendo ela. Então, assim, a minha sugestão clara, direta é: faz a concessão, mas primeiro constrói as estações de esgoto. Depois faz a coleta. Aí sim, eles não vão poder cobrar pela coleta. Agora, se o prefeito, esse ou o próximo, sei lá quem for, assinar o contrato de concessão, onde não está amarrado, que primeiro ele faz as ETs, as estações de esgoto, a hora que ele botar lá e assinar, você vai pagar pela coleta e não adianta entrar na justiça, porque já está pacificado no STJ. Não vai Acabou. ter o que reclamar. Então, assim, eu não gosto muito, Anderson, eu tenho um cuidado muito grande, até por ser professor, e eu sou uma pessoa pública, por ser professor. Eu tenho outras demandas externas também, não só a questão do esgoto. Eu estou brigando para trazer a prova do PISM aqui para Teresópolis, porque os alunos hoje vão para Juiz de Fora. Vai começar agora em Petrópolis, graças a Deus. Né? Aliás, estão abertas as inscrições para o PISM, viu? Entra no site aí, fazer meu jabá aqui da área de educação. A gente tem outras demandas com relação à questão de transporte público, então tem um cuidado muito grande com a palavra que você usa. Eu prefiro, né? Alguns acham que você é meio poliana. Não é poliana, não. É questão de respeito. Claro. Né? Eu acho que a prefeitura está bem intencionada em querer fazer a concessão de água e esgoto, até porque tem um processo, a gente foi condenado, mas eu acho que fazer correndo, fazer no mandato tampão, sabe? Existe uma série de critérios. Eu fico lembrando aqui uma comparação que foi feita na época, quando o governo lá, o Michel Temer, quis propor a reforma da Previdência. Verdade. Todo mundo falava que ele não tinha legitimidade, porque ele era mandato tampão. Né? Ninguém está questionando, concordando ou não com a reforma da Previdência, mas ninguém está questionando a não legitimidade do atual presidente, porque ele foi eleito. A gente está falando de representatividade. Representatividade. É diferente. Então você tem um prefeito que foi eleito com 23 mil e poucos votos, onde 46 mil pessoas não foram nem votar, e ele está tentando decidir um projeto de concessão de esgoto para 25 anos, que vai afetar todo mundo, e ele está querendo fazer isso correndo. Eu não estou dizendo que não tem que fazer, tem que fazer. Mas, gente, vamos trabalhar com coisa séria. Nós temos um plano municipal de saneamento, e nesse plano municipal está claro, Anderson, tempo seco não é adequado para Teresópolis. Então, tem que fazer separador absoluto na cidade inteira. E aí, quando você pega o documento, é muito triste isso. Existem coisas que são valores intangíveis. Aquilo que não está explícito, mas você tem a ideia. É o aroma, é igual o cheiro ali do brownie. Que a gente já está sentindo bom, o cheiro. Tá ótimo. É um valor. Eu não estou com brownie aqui, mas eu já estou sentindo o cheiro dele. É um valor intangível. Então, quando eu pego o projeto da prefeitura, Anderson, e eu não vejo, né? Ele está aqui. Está dizendo aqui, tempo seco. Vai ser colocado o tempo seco no Rio Paquequé, desde a galeria, desde a 110ª PDP até aqui a Funerária Berlim. Todos os 16 quilômetros do Rio, tempo seco. Ou seja, transbordou, vai cair o esgoto para o Rio. Né? Ele não fala, eu perguntei, né, se está previsto uma estação de esgoto na rodoviária, por que não faz absoluto? Por que fazer tempo seco em todo o Rio? Não tem lógica. Não faz sentido. Né? Não faz. Só a lógica do custo menor. Claro. Né? Mas aí é a lógica da empresa, não é da Pois população. Mas é o que está no termo de referência. A defesa tem que ser do interesse da população. Pois é. Você tem aqui fazendinha. Está dizendo que vai ter separador absoluto. Né? Só que a gente estava discutindo aqui que a rua Alameda, você que mora aí na Alameda Nilo Tavares, a rua Gentil Carvalho, não estão contempladas, que são lá em cima. São as ruas mais altas. Né? Está previsto aqui na Vila Muqui. Né? Agora, você que mora aí na rua Felipe Nery Siqueira, rua Marques Salles Canano, rua Fernando Martins, Travessa Tabelião, Luiz Bessa, não estão contemplados. Aqui na região aqui do início da Tijuca, ali, está previsto na prefeito, né? Sebastião Teixeira. Mas não está previsto, por exemplo, no Parque São Luís. Então, você que mora aí na Manuel de Abreu, na Oswaldo Cruz, na Miguel Couto, na Bela Vista, na Arnaldo Riz e Lipe, na Nestor Pinto, não vai ter separador absoluto. Quer dizer, por que não faz sentido? Entendeu? Fora aqui, Agriões, né? Botaram que vai ter aqui embaixo Agriões, mas não botaram que vai ter no Panorama e no Corta-Vento. Então, assim, fora Bate São Pedro não existe. Não, Bate São Pedro não tem, né? Nem citaram. Gente, olha só, gente. Todo mundo que
convive em Teresópolis sabe que o nosso gânglio, nosso ponto principal, nosso calcanhar de Aquiles, chama-se Rua Tenente Luiz Meireles, bairro do Bom Retiro. Não tem nada para aquele lugar. Nada. E é o local mais crítico que nós temos. Não tem nada. A prefeitura quer fazer desse jeito. Então, gente, a gente tem um detalhe muito sério, e eu volto a falar na questão da democracia, Anderson. O município de Macaé está no mesmo processo. No mesmo processo. Só que, diferentemente do município de Teresópolis, a equipe lá em Macaé começou a pensar da seguinte forma: como é que eu vou sensibilizar o pessoal que mora no Sana, que é uma região equivalente a Sebastiana? Como é que esse povo tem internet? Não tem. Esse povo tem sinal da TV? Não tem. Como é que eu vou sensibilizar essas pessoas? Sabe o que a Prefeitura de Macaé fez? Ela começou uma campanha em cada posto de saúde e em cada escola municipal. Tem um banner, tem um pessoal entregando, os professores estão entregando para o aluno levar para casa. Ó, mostra para o seu pai, vai ter uma audiência pública lá no estádio de Macaé, o estádio municipal e tal, parará. Resultado, as audiências públicas em Macaé acontecem no estádio municipal com 3 mil pessoas. Aí a prefeitura vem me dizer que ela está divulgando. Anderson, nós fizemos. Aí tem um grupo que não sou eu. Aí o Diário vai e faz uma matéria falando que falta a publicidade. A prefeitura manda pedido de direito de resposta. Olha só, olha que coisa interessante. E é esse o valor intangível que eu quero trazer para as pessoas aqui. A prefeitura disse que não, foi divulgado e tal. Eu não vou nem entrar no mérito, que a prefeitura divulgou num site, que eu não vou dar o nome aqui para não fazer jabá, divulgou faltando 6 dias. Ela compartilhou a divulgação do que foi colocado no site da Associação da Cascata do Imbuí. A gente começou a divulgar, que ia ter audiência pública. O que eu chamo a atenção é o seguinte, e aí eu tenho que ser de forma clara. Prefeitura, por favor, a cidade é uma cidade com mais de 160 mil pessoas. Nós estamos falando da água e do esgoto de muita gente. Então, assim, vamos pegar um valor importante, que é o valor da democracia. Por que não faz uma divulgação na região rural? Por que não faz uma audiência pública no Pedrão? Poxa, se preocupou em usar o Pedrão para fazer uma festa, um show, por que não usa o Pedrão para fazer uma audiência pública? Por que não começa agora o início das aulas e faz um trabalho por 30 dias? Fala com as diretoras das escolas, fala com os diretores de cada posto de saúde. Chama os alunos a convocarem seus pais. Para convidar os pais, para entender o que vai acontecer. Para que realmente haja uma legitimidade. O que eu estou percebendo, aí eu vou falar por mim, professor Marcão, não é para os amigos da Água de Teresópolis, que a gente não discutiu isso ainda. Apesar de que a gente fala, mas eu não tenho autoridade para falar isso. Esse processo de concessão não tem legitimidade popular. A prefeitura não está dando legitimidade para a população entender do que se trata, o que é tempo seco, o que é separado absoluto, o que é aquífero e recuperação do manancial de Teresópolis, o que é recuperar o rio Paquiqué, o que é esse negócio de 13 metros, de só ter 10 metros cúbicos de água, né, e eu vou pagar pela coleta mais 50%. A prefeitura tem uma responsabilidade, e a responsabilidade é simples. Você precisa entender do que se trata. Sabe, Anderson, todo mundo ficou sabendo do Refis. Todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo da ação de prestação de contas da prefeitura. Mas ninguém, quando eu digo ninguém, eu estou falando de percentual. Se eu tenho 160, a previsão hoje, pelo estudo do PMI, está previsto que nós tenhamos hoje em Teresópolis em torno de 186 mil pessoas. 10% disso é 18 mil. 1% disso é 1.800. A prefeitura vem dizer que teve 4 mil pessoas que contribuíram. Eu estou com menos de 5% para afetar uma coisa de 25 anos. O nome disso chama-se irresponsabilidade social. Então, prefeitura, quem estiver ouvindo na prefeitura, tem pessoas sérias, comprometidas. Tem gente séria lá, Anderson. Eu sei. Tem gente muito séria. Claro. Então, assim, você não pode jogar todo mundo no mesmo balão. Por favor, vamos fazer uma terceira audiência pública, lá para setembro, para dar tempo de divulgar na região rural, para as associações de produtores rurais entenderem o que vai acontecer com eles, para o pessoal lá da cervejaria entender o que vai acontecer com eles. Porque, por exemplo, uma das coisas que vai acontecer é botar um hidrômetro dentro do poço que hoje, por exemplo, tem na cervejaria. Ou dentro do Hospital São José, do Hospital HCT, lá tem um poço, vai botar um hidrômetro lá. Está previsto na Lei 11.445. Na hora que assinar, vai chegar a conta para o hospital.
Está na lei, não tem. Você pode não achar justo, sinto muito, está na lei. E a empresa, como você colocou muito bem, ela vai correr atrás dos direitos dela. Está preocupada com a questão social. Então, assim, prefeitura, eu quero te pedir, né, é um pedido nosso, aí eu posso falar com amigos da Água de Terê. Primeiro, vamos fazer uma audiência pública de verdade no Pedrão? Dá para fazer? Será que há uma disposição da prefeitura em querer fazer isso? Segundo, vamos fazer uma divulgação de 45 dias, usando todos os canais que a prefeitura tem. E que são esses canais? Os postos de saúde, as escolas, entendeu? A guarda municipal, adesivar, como adesivaram os ônibus para faça o seu refis, adesiva o ônibus, venha participar da audiência, venha entender o que vai acontecer com o seu cocô. É importante vocês colocarem isso. Tem gente que não faz a mínima ideia. Eu conversei com alguns donos de farmácia que não sabiam de nada. Eles não sabiam. Grande parte, né, professor, não sabe de nada. Bom, gente, a gente podia aqui ficar o dia inteiro falando, né, professor? Aliás, o assunto pede, inclusive, essa discussão mais ampla. O que fica de exemplo, né, primeiro, é que a sociedade não está inerte a essa situação, né? O fato dessa associação ter sido criada, o fato dessas pessoas estarem se dedicando a essa questão já mostra. É um movimento. Já mostra o quanto a nossa sociedade está preocupada. Mas não adianta nada só a sociedade ficar preocupada, porque quem efetivamente toca esses processos é o poder público, né? São as autoridades constituídas e mandatárias. A situação é muito grave, como o professor disse muito bem, e nós temos mostrado aqui no Grupo Diário já há algum tempo, já temos discutido em nossas páginas e estamos sendo combatidos, inclusive, o que nos preocupa muito, né? Porque quando nós viemos a público dizer que a audiência pública não teve a sua devida publicidade, e nós somos combatidos por isso, a ponto de recebermos uma comunicação extrajudicial com pedido de direito de resposta, isso nos preocupa muito, porque a única coisa que nós quisemos ao momento foi dar publicidade à ação. Então, se não é para dar publicidade à ação, por que está acontecendo, né? Então, nos preocupa muito. A presença do professor Marcão aqui para a gente, uma contribuição muito importante, porque mostra para você, telespectador do Grupo Diário, que a sociedade não está satisfeita, como tem pintado aí, né, o grupo que está organizando esse processo, porque o discurso é esse. Está todo mundo sabendo, está todo mundo feliz, participando. Não está. Não está e precisa mudar. E para isso que a gente está aqui, para levar essa mais uma vez, muito obrigado. Professor. E já vou fazer convite, olha... Manda um abraço pro pessoal do Porto Teresópolis lá também, gente, senão... pessoal, né, do Porto Teresópolis, a gente está lutando, né, para conseguir essa situação nova com relação à água. A discussão é séria. E eu faço um convite, né? Ainda não foi divulgado, nós soubemos de forma informal que está se programando uma audiência pública para o dia 14, no Teatro Municipal, que também é um espaço insuficiente. Pequeno. É um espaço insuficiente. Então, um detalhe muito importante aqui. Se nós decidimos a importância das pessoas, talvez também pela contribuição que ela faz ao município, eu quero deixar bem claro aqui, que está registrado no IBGE, que 54% do PIB de Teresópolis é fruto da região rural. E é muito preocupante quando a prefeitura faz uma audiência pública num horário em que as pessoas da região rural não vão poder voltar para casa depois, porque não tem como voltar. Eu diria mais, é inconcebível não realizar uma audiência pública na região rural. Então, assim, um caminho, assim, se a gente tem por exemplo, se a gente tem um espaço como o Pedrão, por que não fazer uma audiência pública em um sábado, como nós fazemos nas nossas rodas de conversa, em um sábado de manhã, marcar a audiência pública às 10 da manhã, entendeu? Para que as pessoas possam vir com calma, entender, e é mais importante, que todo mundo da comissão que julgou, que desclassificou a EGEA, não estou dizendo que a EGEA é boa não, tá? E botou a Águas do Brasil, para estar lá para responder. Por quê? Por que está previsto aqui de não ter separador absoluto aqui no corta-vento? Qual o problema? As pessoas de corta-vento são menos importantes? Ou vou até dizer, as pessoas de corta-vento, elas comem menos, então produzem menos esgoto, é isso? Então, assim, não sabe, é isso, né? A democracia e a representatividade é a parte fundamental para que um projeto tenha legitimidade, gente. E a prefeitura, ela está, infelizmente, num afã, penso eu, de querer resolver o problema, ela está atropelando. E eu convoco vocês, se for confirmado dia 14, né, hoje é dia 30, estou avisando com 15 dias antes, né, a prefeitura não divulgou, não sei se vai ser dia 14. Tente se organizar para estar lá.
Se não for dia 14, vamos estar nos organizando para poder sentarmos e conversarmos sobre isso e pedir que a prefeitura escute, ouça, converse e tente deixar de forma clara uma relação de troca de informações com a população. E não impor de cima para baixo, que é o que está aparecendo. Sabe, a audiência pública foi muito esquisita. Tem um monte de polícia lá. Eu confesso que eu fiquei preocupado. Foi bem difícil mesmo, né? Professor, obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado. E a gente segue nesse acompanhamento. Bom, a gente vai fazer um intervalo, né? Porque o cheirinho de brownie tá bom demais. E a gente vai lá para a cozinha experimentar essa maravilha daqui a pouquinho. Não saia daí, tá? O intervalo é rapidinho. Já já a gente está de volta.